e ela agora está aprendendo que a velha política é a política que sempre existiu no Brasil, e ele, para sobreviver, está tendo uma relação promíscua com a velha política, porque o relator do orçamento tem 20 bilhões de reais para gastar nessas eleições agora, o presidente da Câmara tem mais 3 bilhões e ainda falta fazer um orçamento para as eleições. Então, meu caro, eu acho que as instituições estão certo, e o Bolsonaro tem que aprender uma lição. A gente faz política com quem a gente tem, a gente faz política com quem foi eleito, a gente faz política com os partidos que existem e não fala bobagem, a gente governa. Então, é isso que eu gostaria de dizer para você, que as instituições estão no caminho certo para tentar corrigir a insanidade do presidente. A única eleição que foi roubada, que foi uma farsa, que foi uma mentira, foi a eleição do Bolsonaro. Só tem um candidato a presidente ou um presidente que pode dizer que ganhou a eleição roubada, com base na mentira, com base no medo, foi o Bolsonaro. Tá? Porque todo mundo sabe o que aconteceu com fake news, sabe, nas eleições de 2018. Então ele conhece, ele é especialista em contar mentira. Eu estava vendo esses dias o observatório de uma empresa aí, inclusive também de uma empresa internacional, mostra que o Bolsonaro conta no mínimo 4 mentiras por dia. Você imagina isso em 3 anos, quantas mentiras já se colocaram por dia? E eu acho que é esse o retrato da farsa de uma eleição. Tá? Eu, sinceramente, acho que nós precisamos, aos poucos, ir preparando uma forma de você fazer eleições, tentando evitar que o fake news predomine, como nos Estados Unidos na eleição do Trump e como na eleição do Bolsonaro. Acho que a gente poderia analisar a CPI, primeiro dando à CPI um crédito muito grande para que ela possa mostrar para a sociedade brasileira, com as investigações que ela está fazendo, o que verdadeiramente aconteceu com a questão do Covid-19, as vacinas, a corrupção envolvendo muita gente na compra de vacinas. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a CPI tem agido com muita seriedade. Acho que o presidente da CPI, o Aziz, eu acho que o relator da CPI, o Renan, acho que os membros da CPI estão agindo com muita seriedade. E você tem a parte das pessoas que defendem o governo que não sabe mais como defender o governo. Não tem mais argumento, porque quanto aos fatos, não há argumento. Ou seja, já está provada a quantidade de crimes que foi cometido nessa questão da vacina, crimes que, na verdade, as pessoas precisam ser responsabilizadas por muitas mortes que aconteceram no Brasil. E eu espero que a CPI continue com a mesma seriedade, sabe, investigando todas as pessoas. Quando você nega a política, você diz que todo mundo é ladrão, que o Congresso não presta, que a Câmara de Vereador não presta, que a Assembleia não presta, que prefeito não presta, governador não presta, presidente não presta, ministro não presta. Quando você começa a negar tudo isso, o resultado é o fascismo, o resultado é o nazismo, o resultado é a ditadura. É um governo autoritário. E isso não é bom para a política. A política é extraordinária, ser exercida democraticamente, porque ela permite alternância de poder. Não apenas a alternância de pessoas, mas a alternância de classes sociais. Você pode ter um intelectual, você pode ter um metalúrgico, você pode ter um engenheiro, você pode ter um empresário, você pode ter, sabe, um jovem, você pode ter um monte de gente que pode, sabe, de forma alternativa, exercer o poder. E é isso que garante a democracia. É por isso que eu, efetivamente, não nego a política e eu acho que não existe saída para os problemas da sociedade mundial fora da política. Porque se a gente quiser fazer uma política tributária correta e fazer o Brasil dar certo, nós temos que fazer 2 coisas. Uma é colocar o povo no orçamento. E a outra é colocar o rico no imposto de renda.
Porque a verdade é que quem paga imposto de renda nesse país é quem trabalha, recebe salário, é descontado na fonte. A promessa que eles fizeram, ou seja, aquelas bobagens de criar carteira verde e amarela, aquelas bobagens de todo mundo vai ser pequeno empreendedor, ou seja, na verdade, o que eles queriam era fazer com que o trabalhador perdesse a garantia que tinha no emprego, perdesse o seu compromisso, sabe, de ser tratado de forma civilizada pelos empresários na hora da contratação, de ter uma carteira assinada, de ter umas férias, de ter um 13º, de ter um processo de seguridade, de assistência médica, assistência à saúde. Eles, na verdade, o que eles queriam era se livrar disso. Eu participei de muitos debates em que as pessoas colocavam como custo Brasil as férias, colocavam como custo Brasil o 13º, colocavam como custo Brasil o aumento de salário do trabalhador. E é indescritível, porque você compara um trabalhador brasileiro com o trabalhador alemão, o trabalhador alemão ganha por hora 4 vezes mais do que ganha o seu similar aqui no Brasil. E nem por isso você vê a Alemanha dizer que é o custo da Alemanha, você vê os empresários alemães se queixar. Mas aqui no Brasil, ou seja, tudo é jogado em cima das costas das poucas conquistas que os trabalhadores fizeram. Muita gente fala, mas pouca gente sabe como é que a gente vai gerar os empregos necessários para a juventude. Eu, essa semana, tive uma conversa com alguns jovens. Eu fiquei assustado, porque são quase todos jovens bem formados. Todos jovens com curso universitário, alguns já formados, outros terminando, e eles não têm perspectiva do que fazer na vida. Eles não têm, então é preciso que a gente tenha, sabe, muito cuidado e muita disposição de pensar e envolver todo mundo que tem a ideia para que a gente possa descobrir como oferecer a esse jovem o direito de conseguir realizar o seu sonho de trabalhar naquilo que ele estudou ou tentar prepará-lo para trabalhar em outra função. Eu acho que a gente não pode discutir no Brasil a reforma agrária hoje como você discutia 30, 40 anos atrás, até porque houve mudança na qualidade da produção agrícola, tanto para o pequeno como o grande nesse país. O dado concreto é que nós não temos fome hoje por falta de produção de alimento. O mundo produz mais alimentos do que a sociedade precisa. Acontece que uma parte desse alimento é perdido entre o local de produção e o local de consumo, e uma outra parte deixa de ser consumida porque o povo não tem dinheiro. O dado concreto é isso. Se o povo tivesse dinheiro, ele poderia estar comprando o alimento necessário. Veja que no tempo que eu fui presidente da República, a gente fez com que a Conab funcionasse com a capacidade de ser uma entidade que fizesse estoque regulador. Ou seja, quando você tinha excesso de produção, você comprava produtos, sabe, e guardava na Conab. Quando você tinha baixa produção, que aumentava muito o preço, você então liberava aqueles produtos da Conab para equilibrar o preço, sabe? E funcionou maravilhosamente bem. Agora você não tem mais o mercado regulador. A Conab não faz mais esse papel porque o atual governo despreza. Acho que ele nem sabe. Acho que ele nem sabe o que é segurança alimentar. Acho que ele nem sabe o que é estoque regulador, porque isso não está sendo processado pela massa encefálica da cabeça do presidente, que deve ter distúrbio. Só pode ter, porque ele não se incomoda em discutir o tema da fome. Ele não se incomoda em discutir o tema da reforma agrária, ou seja, reforma agrária para ele é um cidadão com fuzil matando o outro, quando, na verdade, a reforma agrária era para fazer de forma justa a distribuição das terras improdutivas nesse país, para que todas as pessoas pudessem produzir, quem quisesse produzir no campo, que fosse produzir no campo. E nós temos que levar muito, mas muito a sério o Congresso Nacional. Ou seja, não adianta a gente ficar falando em reforma agrária e depois a gente eleger 2 sem terra para deputado e 380 membros de uma bancada ruralista.
Não adianta a gente ficar falando na reforma trabalhista que a gente quer, depois você elege 2 trabalhadores lá e 300 empresários. Assim você não vai fazer nunca. Você não vai fazer nunca. E o que é grave é que, às vezes, os empresários não aparecem na propaganda como empresário. Sabe? O fazendeiro, muitas vezes, não aparece na propaganda como fazendeiro, para ficar mais fácil as pessoas definir. Às vezes as pessoas aparecem como médico, às vezes as pessoas aparecem como advogado, sabe? Mas nunca aparece lá fazendeiro, nunca aparece. Então, é preciso que a gente pense na bancada. E o PT, fazia tempo que eu não vi o PT discutir com a seriedade que está discutindo a eleição para a Câmara dos Deputados e para o Senado. O que eu acho que é um avanço para o PT, e eu acho que o PT poderá colher bons frutos. Primeiro, uma coisa que me deixa muito feliz, Glauco, é que 80% das pessoas que estão participando das Olimpíadas são atletas que recebem o Bolsa Atleta que foi criado no meu governo. Porque eu sempre tive em mente que era importante que, se uma empresa privada não quer financiar um atleta porque ele ainda não é famoso, cabe ao Estado, que precisa daquele atleta para bem mostrar a imagem do país que essa pessoa representa, cabe ao Estado financiar essa pessoa. Muitas vezes um atleta não tem um tênis para treinar, não tem uma quadra para treinar, não tem uma pista para correr, sabe? Não tem um ringue para treinar luta. Então, cabe ao Estado tentar proporcionar que essas pessoas possam ter oportunidade. Até que essas pessoas fiquem famosas, e quando elas ficarem famosas, vão ter patrocínio. Né? Porque antes de ficarem famosas, você não encontra patrocínio nem para pagar um lanche para essas pessoas. Então, eu tenho orgulho de ter criado o Bolsa Atleta. E a sociedade não está feliz também por conta disso. Né? Eu tô dentro de casa desde março do ano passado, sabe? Não é brincadeira, não é brincadeira. Realmente, eu acho que as crianças sofreram, agora voltaram para a escola, vão ver se está tudo direitinho. Eu acho que ficar com criança presa dentro de casa é muito ruim. Acho que a família presa dentro de casa sempre gera um conflito, uma discussão a mais. Ou seja, então é preciso que nesse momento a gente tenha muita paciência, muita paciência, e que a gente pense que é possível recuperar esse país. Esse país pode e deve voltar a ser feliz.